Fala aí galera, professor Daniel Moscardo na área e a aula de hoje é sobre segmento de clientes. Para você que tem uma empresa, está começando um negócio, tem um projeto, a primeira parte que você precisa pensar é qual ou quais segmentos de clientes você vai atender. Para a gente fazer uma analogia, isso aqui é aquilo que a gente chamava de público-alvo, você também pode chamar assim. Qual que é o público-alvo do seu negócio? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente está tratando os segmentos de cliente, o público-alvo hoje em dia, qual a importância dele e os principais erros que as pessoas cometem na hora de decidir para quais públicos a sua empresa gera valor. Galera, para simplificar a nossa didática aqui, eu peguei um exemplo que todo mundo conhece para facilitar. Vamos lá. Então vocês imaginem achei. Um restaurante que vende almoço, prato feito. Beleza? Então aqui um exemplo para ficar fácil. Muitas vezes quando a gente está trabalhando mentorias, projetos, hackathons, e a gente recebe do pessoal o público-alvo, é muito comum às vezes você receber público-alvo desse tipo assim, ó. Homens e mulheres de todas as idades. Quer dizer, quem é que precisa de um restaurante no almoço prato feito? Ah, todo mundo. Homens e mulheres de todas as idades. Vamos lá. Qual que é o problema de você definir o seu público-alvo sendo todo mundo? Você não tem comunicação específica, você não consegue falar a língua de ninguém. Né? É mais ou menos assim. É óbvio que uma pessoa, um homem e uma mulher, se comunica de maneira diferente. É óbvio que uma mulher de 25 se comunica diferente de uma mulher de 45, por exemplo. Você tem outros sonhos, outros anseios, outros desejos, está em outro estágio da vida, do mesmo jeito um homem. Então, você precisa comunicar com o seu público de maneira diferente, de acordo com o perfil dele. Então, é muito comum você ver as pessoas, quando erram esse tipo de segmentação, fazer materiais de comunicação assim, ó. Alguns panfletinhos que eu achei na internet aqui do que seria um prato feito que vende no almoço. Reparem que todos eles, o foco está no produto. Prato feito, R$ 12, coma bem, pagando menos, R$ 10. O foco eu tenho um serviço barato, que é uma comida boa. Ó, a gente tem aqui, ótima comida caseira de qualidade, essa é ótima. Comida caseira de qualidade. Já imaginou você ir para um lugar onde você tem uma comida que não tem a qualidade? Aí é complicado, né? Então, veja só, são argumentos tão subjetivos que você não consegue criar uma percepção de valor em cima disso. Porque é óbvio, galera, ninguém vai para um restaurante para comer comida ruim. Então, isso aqui pode começar a ficar um pouco melhor. A hora que a pessoa começa a refinar, o empreendedor começa a refinar, então, o seu segmento de cliente. Vamos lá? Homens, mulheres de 25, 45 anos, classe C. A gente também fez muito isso. A gente segmentava a idade e segmentava também qual que é o perfil de compra dela, qual que é o perfil de renda, o perfil poder aquisitivo. Então a gente segmentava por classes. E hoje em dia, gente, isso não funciona mais. Porque o que a gente mais vê são as pessoas transpondo as classes onde elas estão. Então muitas vezes você vê pessoas comprando produtos, consumindo produtos que não seria necessariamente na classe onde ela se enquadra de acordo com as pesquisas do censo, do IBGE e tudo mais. Ou seja, isso significa que as pessoas descobriram que têm liberdade para ser quem elas quiserem e não quem algumas pessoas acham que elas são. Então, esse tipo de segmentação também não funciona. Então, aprofundando um pouquinho mais, você poderia encontrar algo assim: homens e mulheres de 25 a 45 anos, classe C, que trabalham e precisam de refeições rápidas e saborosas na hora do almoço. Então, veja só, eu já peguei aqui e coloquei neste ponto uma parte do comportamento delas. Então, quer dizer, elas trabalham, então, quer dizer, elas devem se locomover, precisam de refeições rápidas, porque o horário de almoço ali é cronometrado, e saborosos, obviamente, no horário do almoço. Legal? Então, isso aqui já melhora um pouquinho mais. Mas se a gente avançar um pouquinho, você começa a perceber o seguinte: homens e mulheres, 25, 45, classe C, trabalham, precisam de refeições rápidas, precisam de refeições saborosas na hora do almoço e um lugar confortável e aconchegante. Veja só, eu comecei agora a olhar para o meu produto. Só definindo o meu público, pensando no segmento de cliente que eu quero atender, quer dizer, o cara trabalha, ele precisa de um lugar rápido, ele precisa de um lugar que sirva refeições rápidas, então ele precisa também de um lugar confortável e aconchegante para ele relaxar nesse momento, um lugar bonito, um lugar agradável.
Bacana. E aí, galera, você começa a perceber que, na verdade, sempre que você começa a entender melhor do seu público, você começa a mexer no seu produto. Então é inevitável, se você seguir esse caminho aqui, um restaurante de prato feito que atende todo mundo, mas que também começa a pensar um pouco mais no comportamento dessas pessoas, obviamente vai chegar a pensar o que elas querem. Mas mesmo assim, galera, hoje em dia, 2019, onde as pessoas estão procurando experiências para viver, ainda assim, esse refinamento de público que eu estou mostrando na tela aqui não é o ideal. Por quê? Porque eu não segmento mais as pessoas pelo gênero delas, eu não segmento mais as pessoas pela idade, eu segmento as pessoas pelo estilo de vida e o problema que elas querem resolver. Eu segmento as pessoas pelas necessidades que ela tem. Tá legal? Então vamos avançar um pouquinho mais aqui. Imagina esse exemplo. Pessoas então que gostam de música e literatura, empreendedores e criativos, que buscam um restaurante aconchegante e casual, com opções econômicas e saudáveis para refeições do dia a dia. Olha só, galera. Aqui eu já estou colocando diversas outras variáveis para segmentar o meu público. Então imagina o mesmo restaurante que serve lá um prato feito, que começa a perceber e fala assim, poxa vida, cara, eu gosto de livros, imagina o dono do restaurante, eu gosto de livros, eu gosto também de música. Em cima desses dois temas que eu gosto, que eu identifiquei a afinidade como empreendedor, eu posso começar a melhorar o meu produto. Então esse empreendedor pode espalhar livros pelo restaurante dele, pode deixar algumas leituras recomendadas, ele pode organizar, por exemplo, um sarau, ele pode espalhar poesias pelo lugar. E reparem que tudo isso que eu estou falando não é nada que envolve um custo absurdo. Falando de música, ele pode colocar um violão ali, deixar o pessoal para quem quiser tocar, ou ele pode fazer parceria com alguém que possa tocar, ele pode eleger o disco da semana ou o artista da semana, contar um pouquinho sobre ele e usar isso para fazer o som ambiente. E reparem que em todos esses casos eu não estou mais falando da comida, eu estou falando de um conceito. Por isso que o público mudou. Não é mais homens ou mulheres de tal classe social, de tal idade, são pessoas que gostam de música e literatura, elas também são empreendedores, então veja só que neste exemplo aqui eu tirei a parte do trabalho, as pessoas trabalham. Na verdade, essas pessoas são empreendedoras porque elas trabalham, elas estudam, elas têm reuniões. E eu quero dizer com isso, o empreendedor para mim é aquela pessoa que está se movendo, aquela pessoa que está em movimento, que está indo para frente, que está se melhorando. Então eu coloquei aqui os empreendedores como uma forma de colocar todo mundo, enquadrar todo mundo nesse perfil, né, até para esse lugar poder virar, por exemplo, um ponto de encontro. Empreendedores e criativos, então o lugar pode ser decorado com coisas criativas, recicladas, sustentáveis e baratas, né, que buscam um restaurante aconchegante e casual com opções econômicas e saudáveis. Então, por que não um prato vegetariano aqui no cardápio, por exemplo? Nesse caso eu olhei o público e só pelo fato de segmentar o meu público, agora eu consigo, por exemplo, cobrar mais, eu consigo fazer um restaurante com um diferencial, um produto melhor e oferecer uma proposta de valor, isso a gente vai falar em outra aula, mais acertada para cada perfil de público. Então, a hora que você perceber, começar a separar os seus segmentos de clientes, você vai perceber que cada um deles tem uma necessidade específica. E o seu negócio pode ter mais de um segmento de cliente, tá legal? E você pode ter mais de uma estratégia para cada segmento que você escolher. Continuando um brainstorm, um protótipo rápido, eu peguei algumas coisas aqui na internet, algumas imagens de como se pareceria esse lugar. Então, se você reparar, são decorações que eu peguei aqui no Google Imagens mesmo, que poderiam seguir esse conceito que eu acabei de imaginar aqui para esse restaurante imaginário. E tudo coisas baratas, tudo coisas que poderiam ser reaproveitadas. E aí a gente fala então de experiência. Eu saio do produto e começo a falar sobre experiência. Consequentemente, eu mudo tudo. Eu mudo o público que eu estou atingindo, eu mudo o preço que eu cobro, fica muito mais fácil de vender, porque eu tenho muito menos trabalho para convencer as pessoas. Estou falando para pessoas que não precisam comprar aquilo que eu faço. Estou falando para pessoas que precisam comprar aquilo que eu acredito. Veja como muda. A comunicação desse restaurante, então, pessoal, poderia ficar alguma coisa muito mais parecida com isso aqui. Muito mais simples, também um protótipo com Google Imagens e Google Apresentações, restaurante, música, livros e Wi-Fi e pratos incríveis a partir de R$ 25. Veja só. Ele atinge exatamente um público específico que está buscando um lugar além da comida saborosa e de qualidade, porque é o mínimo que a gente espera de qualquer restaurante. Beleza? Pense nos seus segmentos de clientes, como que eles são atingidos, quais as necessidades que eles têm, se eles têm necessidades diferenciadas, e pense também se você usa canais diferentes para tratar com cada um deles. É muito provável, por exemplo, que
muitas empresas têm um público de empresas, ela vende para outras empresas, mas ela também vende para pessoas físicas. E neste caso, a necessidade desses dois públicos também é muito diferente. Você precisa identificar como é que a sua empresa agrega valor para cada um desses públicos. Então, mapear os segmentos de clientes é uma parte fundamental para qualquer empreendedor. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu sou o professor Daniel Moscário, da Empreender Lab. Até a próxima.